Shalom, irmãos, e a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Irmãos, eu tenho que passar um estudo aqui, até tenho um script pronto aqui, porque é algo um pouco delicado, então a gente tem que fazer um script. Sobre alguma coisa que muitos às vezes não entendem, irmãos, e isso pode causar um problema, sabe? Nós entendemos que a salvação ela vem pela fé, né? Porque o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos entender uma coisa aqui, irmão. Não vem das obras. Quando você está lá no mundo, ainda que você pratique boas obras, para você tentar se salvar, você não consegue, porque você tem que crer em Cristo primeiro. Então, nós vamos falar aqui sobre a fé que salva e as obras que evidenciam a salvação em nós. E observando um texto que fala do ladrão da cruz. O episódio daquele ladrão arrependido na cruz é uma das mais claras demonstrações, irmãos, que a salvação vem somente pela graça de Deus, mediante a fé, certo? Aquele homem não tinha obras, né? Presta bem atenção, vai até o fim para você entender. Não tinha obras para apresentar, não podia mudar o passado, nem seguir as leis religiosas, e nem seguir a lei de Deus. Estava na cruz, não tinha mais oportunidade para ele. Então o que aconteceu ali, irmãos? Veja bem, tudo que pôde ele fazer foi confiar em Jesus Cristo, não é isso? Então naquele momento ele reconheceu sua própria culpa e a justiça de Cristo. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse simples ato de confiança é o que a teologia chama isso de... Eu marquei aqui para mim não esquecer, tá, irmão? A teologia chama isso de fides qua. Deixa eu ver aqui, irmãos, para mim não falar errado, tá? Tem certas coisas que a gente não lembra, tem que ler aqui, tá? Fides qua, estava certo. A teologia chama isso de fides qua. A fé pela qual se crê, o conteúdo. Certo, irmãos? A fé pela qual se crê, o conteúdo do seu conhecimento. Certo, irmãos? Fides quae, ou qua. Fides qua seria essa pronúncia, talvez, né? Era isso, irmãos. Era limitado. Ele não sabia apenas que Jesus era o rei, que tinha um reino eterno, mas o essencial estava presente, a fé verdadeira em Cristo. Ele creu. Tá entendendo, irmãos? Agora vamos passar para outra parte, para você entender como as obras são necessárias para a demonstração da nossa crença. E através delas se vê quem vai ser salvo e não também. Não é que você vai ser salvo por aquelas obras do passado. Agora as obras são do Espírito. As obras da palavra, as obras de Jesus Cristo, da lei de Deus, da palavra de Deus, não da lei, enfim, daquilo que Jesus Cristo ensinou, para ficar mais fácil para você entender, daquilo que Deus ensinou, que Ele pôs no nosso coração, certo? Porque aquele que é salvo pela fé em Cristo Jesus, automaticamente ele vai entrando, ele não precisa forçar, o Espírito Santo trabalha nele, porque ele está com a graça que é Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo, tá entendendo, irmãos? Então vejamos bem o que eu quero dizer hoje. Aqui nós falamos do fides qua, mas existe também a fides que, certo, irmão? Nós vamos chegar lá. Então, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, o Senhor Jesus, ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele primeiro se humilhou, nós estamos aqui porque merecemos. Ele creu em Jesus Cristo. Então, através da fé, ele creu, ele não tinha obra nenhuma, porém ele foi salvo. Então, isso tem um nome, que eu acabei de falar, fides qua, ok? E Jesus respondeu para ele: hoje estarás comigo no paraíso. E então a salvação dele não dependeu de obras, ok? Nem de profundo conhecimento teológico, também não dependeu disso. E como diz Paulo,
Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas não paramos aí. Vamos seguir o texto. No entanto, aqui, se nós olharmos na Escritura, também vai nos ensinar que a fé verdadeira sempre se manifesta em frutos. Olha só, presta atenção. Paulo continua: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E agora? Mas não são as boas obras? Irmão, se você está em Cristo Jesus, você vai dar boas obras. Se você não der boas obras, você não está em Cristo Jesus, você não vai ser salvo. Está entendendo? É fácil de entender isso. As pessoas ficam fazendo confusão e aí criando ensinamentos que não existem, as pessoas estão totalmente se desvirtuando. Que acham que uma vez salvo está sempre salvo e não guarda nada e não lembra da palavra, e, enfim, não guarda, não vai, às vezes nem faz nada, e se fica parado, já estou salvo mesmo, agora depois vai, eu pequei hoje, mas vou pedir perdão. A coisa já começa a virar um círculo vicioso. Não existe teologia nenhuma que fala, eu sei, que fala que a pessoa pode pecar. Isso não existe, tá, irmão? Quero deixar bem claro aqui, isso é uma coisa individual da pessoa. Tem pessoas que têm a mente fraca, irmão. Por isso que nós temos que ter cuidado. A gente sabe que nenhuma teologia fala isso, eu não estou aqui acusando. Os irmãos entendam, irmão, né? As obras daquele ladrão na cruz, mas Paulo falou aqui que aqueles que o Senhor chama, né? Aqueles que o Senhor chama, manifesta frutos. E o que são esses frutos? Está bem claro aqui, eu vou ler de novo o versículo. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Ou seja, embora as obras não salvem, elas acompanham o salvo como evidência da fé genuína. Ficou bem claro? Então quer dizer que se não tiver essas obras, a pessoa não tem a fé genuína, irmãos. Porque se ele não ama, se ele não perdoa, se ele não guarda aquilo que Cristo ensinou na palavra, os mandamentos que Cristo ensinou, que obra? É essa obra que nós temos que guardar. Esses são os frutos que nós temos que produzir depois de crer em Cristo. Está entendendo? Elas vão acompanhar o salvo com uma evidência que ele creu, que ele teve uma fé verdadeira. E então ele vai produzir um arrependimento, uma obediência e os frutos do Espírito. Se alguém afirma que crê em Jesus Cristo, certo, irmãos, mas não manifesta nenhum fruto de arrependimento, nenhuma obra de arrependimento, nenhuma transformação, isso indica que a sua fé não é fé salvadora verdadeira. Ele fala pela boca, eu creio, mas continua a mesma coisa. Aí começa naquele ciclo, uma vez salvo, sempre salvo, e faz o que quiser. Não é assim. Nós temos que ter compromisso. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que nós somos salvos por aquilo. Não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas nós, sim, salvos, produzimos frutos. E cada um de nós seremos julgados segundo os frutos também que nós produzimos. Porque por exemplo, se a pessoa não produz fruto de Cristo, é porque ele não creu em Cristo. Ele não está ligado na obra da cruz. Se ele não está ligado na videira, se ele não está ligado no corpo, como é que ele vai receber a seiva? Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, isso indica que a sua fé não é a fé salvadora. A pessoa não creu. Fala que creu, mas não creu. Está claro aí. Diferente do ladrão da cruz, que mostrou arrependimento mesmo no último instante, irmão. Essa pessoa teve oportunidade de manifestar frutos e não o fez. A ausência de frutos não tira a salvação concedida a ele, porque ele creu. Aí vai entrar aquela parte, pela graça, entendeu? A ausência dos frutos não tira a salvação concedida pela graça, mas indica que a fé ele foi salvo pela graça, e indica que a fé dele, ele creu realmente em Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Mas quando uma pessoa tem a oportunidade de manifestar os frutos e não o faz, não manifestou fruto, quando chega a hora do Senhor julgar ele não tem fruto, é porque ele não creu. Se ele não creu, então ele não foi salvo pela fé. Ele nem foi salvo, porque ele não creu. Ele falou que creu, mas não creu, só de boca para fora. A fé tem que partir daqui de dentro. Os irmãos estão entendendo? Não é muito complicado de entender. Portanto, a lição que Jesus Cristo deixou é bem clara. A fé verdadeira em Jesus Cristo salva. E é essa fé
sempre acompanhada de obras que evidenciam a transformação do coração. O ladrão da cruz, irmãos, ele ilustra que, mesmo com conhecimento limitado, que seria a fidesquá, né? A fé limitada, não é? Se o coração crê na verdade, ele vai ser salvo. Quer dizer, aí vai manifestar a fidesquá nele, porque ele creu na verdade, embora não conhecia a doutrina. Quantas pessoas que na última hora creem em Jesus Cristo e não conhece nada da Escritura, não sabe nada, mas ele está na última hora, se arrepende, pronto, o Senhor salva ele. Está entendendo, irmãos? Agora, a graça salva, certo, irmão? A graça que salva, mas a fé que não produz frutos, que não manifesta arrependimento, que não manifesta arrependimento e não manifesta mudança de vida, não é a fé que salva. Se você tem fé, diz que tem fé, mas não teve mudança de vida, suas obras são más, então você não teve fé, você não foi salvo pela graça. Porque o próprio Espírito Santo, ele produz em nós, está escrito, irmão, a videira verdadeira, a galho que está em mim, que não dá fruto, corta-se para que se dê mais fruto. É isso que nós temos que entender. Mas quais são essas obras? Quais são esses frutos? É trabalhar numa instituição? É ir numa construção? Não. É observar a palavra de Deus, honrar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Essas são as obras do verdadeiro cristão. E por elas nós vamos ser apresentados diante de Deus. Porque automaticamente, se você tem fé, você foi salvo pela graça, você vai praticar boas obras. Se a pessoa diz que tem fé, diz que crê em Jesus Cristo, mas aí ele não está nem aí de procurar melhorar a vida dele, de procurar andar certinho, procurar buscar de Deus a guia de Deus para andar dentro da palavra, cadê o fruto do arrependimento? Está entendendo, irmão? Presta bem atenção. A fé que não produz frutos, que não manifesta arrependimento, eu vou repetir, que não traz mudança de vida, não é a fé genuína, irmão. Então não adianta você falar, eu sou salvo pela graça e pela fé, mas você não tem mudança de vida, você não tem arrependimento, você não ama o teu irmão, você tem ódio no teu coração, e tudo isso é obra, irmão, tá? A obra de amor, a obra de misericórdia, a obra de piedade, né? Nós temos que ter essas obras em nós, esses frutos do Espírito em nós. Eu não estou dizendo que são... Você tem que dividir uma coisa da outra. Não sei se você está entendendo aqui, mas você tem que dividir uma coisa da outra. Eu sou salvo pela graça, pela fé, mas isso não vai impedir que eu manifeste frutos de arrependimento, que são obras também. Se eu não manifesto frutos de arrependimento, não sou acompanhado com esses frutos, como é que eu posso ser salvo, irmão? Isso demonstra que a pessoa, se não é acompanhado pelos frutos do amor, da misericórdia, pela obra do amor, pela obra da misericórdia, pela obra da cruz, como é que ele vai ser salvo? Ele diz que crê. Muitos se enganam com isso, certo, irmãos? Assim, a graça salva, certo, irmão? A fé crê e os frutos confirmam. Deu para entender? Nunca se confunda, mas caminhando juntos num plano de Deus. Elas caminham junto no mesmo plano. Por isso que você vai encontrar aqui por isso que Paulo falou, vou aqui nesse versículo, ó. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E agora? Não é que elas te salvaram, Jesus Cristo te salvou. Mas se você não cumprir elas podem te demonstrar que você não está salvo. Então tem que se manter, sim, na unidade da... Mas aí, que obra será essa, irmão? Obra, irmão, é você amar, você entenda, é obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos, obediência que Jesus Cristo falou. Porque você falar que é salvo pela fé, mas não obedece nada. Eu sou salvo pela fé, aí vai lá, não está nem aí com nada, não respeita o teu irmão, chama ele de pneu furado, de pneu murcho, de bola murcha, fala que você não entende nada, você vai para o inferno. Que fé é essa daí? Que graça é essa daí? Que espírito que é esse daí? De Deus não é, irmão. Porque a pessoa se falar que o irmão dela, chamar o irmão de louco, já é réu do sinédrio, já é réu do juízo. Está escrito. Não fui eu que falei.
Aí a pessoa vai numa igreja a vida inteira, mas chega, difama o irmão que nem conhece, chama de pneu furado, chama de tolo, chama de... Entendeu? Uma pessoa dessa, o que ela tem nela? Não tem nada, irmão. Infelizmente, não tem produção de fruto nenhum. Ela está presa numa instituição que acredita que tem que fazer as obras da instituição. E nós temos que ter as obras de Cristo. Deu para entender, irmão? Esta é a fé verdadeira, a fé que transforma e que produz a força do Espírito Santo em nós, que produz frutos do Espírito, que são os frutos do arrependimento, que são as obras do arrependimento, irmãos. Será que deu para entender? Então dizer que as obras não salvam é algo assim... A gente tem que explicar direitinho essas partes aí, porque as pessoas, se falar assim desse jeito, a pessoa não vai entender. Então não preciso fazer nada de bom mais, eu vou pintar e bordar, porque as obras não salvam. Então aí também, por que Paulo falou que nós somos feituras de Cristo para as boas obras? Ué, como é que fica? Cada um será julgado segundo a sua obra. Como é que fica isso? Está entendendo? Então, meu irmão, a graça é abundante em misericórdia. Ela salva uma pessoa quando a pessoa crê. Quando a pessoa crê, ela já é salva. Porém, aí ela vai produzir, aí vai demonstrar a sua salvação pelos frutos que ela produz. Porque não é, se ela tem o Espírito Santo, qual fruto que ela vai ter? Longanimidade, piedade, misericórdia, amor. Isso que são as obras de Cristo em nós, irmãos. Isso tem que estar em nós. Se você não tiver misericórdia, eu pergunto, você creu em tudo, você crê em Jesus Cristo? Tá, mas você não tem misericórdia de ninguém. Você chama o seu irmão de pneu furado, de louco. Você fala mal do outro. Você difama o teu irmão. Chama o irmão que está no YouTube de pecador. Né? É o prazer que você tem de ver os outros cair e pisar em cima. Julga o outro lá também. Isso aí que fruto é esse? De onde que vem? De que graça que você tirou isso daí? De Jesus Cristo não foi. Deu para entender mais ou menos? Eu não sei se eu soube me explicar. Qualquer dúvida, Jesus Cristo é a força da salvação. É só Ele. Não é a nossa capacidade. Porém, Ele em nós faz nós produzirmos fruto. Quando você vê que uma pessoa não tem obra de salvação, é porque realmente ele não crê em Jesus Cristo. E aí ele vai apresentar diante de Deus, cadê as tuas obras? Mas que obra? Eu sou salvo pela fé. Sim, mas você tem que ter obra de Cristo. Quais obras você tem? Você tem que ter as marcas de Cristo em você. Você tem que ter. Se você está em Cristo, se o corpo da igreja, se Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo foi marcado, ele foi dilacerado, ele foi marcado. Cadê as marcas de Cristo naqueles que são de Cristo? Vocês estão entendendo, irmãos? Entendam, por favor, escutem o vídeo até o fim e entendam. É a maneira que eu creio. Eu não estou dizendo que eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, porque eu tenho boas obras, não. Mas a partir do momento que eu creio, eu produzo alguma coisa. Se eu não produzir, aí como é que fica? Vai ver na parábola dos talentos lá como é que é. Tá entendendo? Tá bem claro ali, irmãos. Deus abençoe a todos e nós temos que ter as obras de Cristo em nós. Nós temos que ter as obras da palavra em nós. Nós temos sim. A palavra de Deus. Quais as obras de Cristo? É tudo que eu falei, obediência à palavra, obediência, salvação. Não vai nessa que uma vez salvo, sempre salvo, não. E não fazer as coisas que Deus quer dentro das Escrituras, que você pode se enganar, viu, irmão? Shalom a todos, paz e Deus.